E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Citroën C4 Cactus. Esse aqui na versão Shine, a topo de linha, que é um carro despojado, seguro e ótimo para você que quer desempenho. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. Enquanto a Fiat traz o Pulse, a Volkswagen trouxe o Nivus, a Citroën já está nessa há muito tempo. Afinal, o C4 Cactus ele não é bem um SUV, ele é um crossover mais para hatch médio do que para SUV. Afinal, ele não tem uma altura muito grande, porém ele tem aptidões sim de SUVs, como sua altura ao solo e ângulo de entrada, que é muito bom. Inclusive ele não raspa em nada e também não deve nada em conforto. Seu acerto de suspensão é muito legal. Aqui na frente a gente tem o conceito de farol separado, né? A gente tem aqui em cima só LED, que é o DRL, o LED diurno. Aqui embaixo a gente tem o farol tradicional, que é a lâmpada halógena. Você tem que pagar um pouco mais para poder ter lâmpadas brancas, o que eu acho uma sacanagem. Eu acho que poderia já vir sim com a lâmpada branca, pelo menos. Mas bom mesmo seria se fosse LED. Aqui também tem o farol de milha, que também é halógeno, a luz de neblina, mas eu gosto desse arco branco. A Citroën sempre fez uns jogos legais de cores com o carro. Aqui do lado a gente vê que também tem esse pedaço branco, tem o retrovisor branco, teto branco, mesmo o carro sendo na cor preta, que ficou bem bonito na minha opinião. Na frente a gente tem, claro, essa parte cromada ligando o logo da Citroën com as lanternas e toda essa parte aqui em plástico preto. Não tem quase nada em black piano, o que dá a impressão de black piano talvez seja a cor do carro, mas sem muitos detalhes aqui na frente, além desses detalhes brancos que ficam bem legais. Pulando aqui para a lateral, a gente tem toda essa parte em plástico, como é tradicional desse tipo de carro. Essa roda de 17 polegadas, bem bonita, com um pneu medida 205, 55, aro 17, rodas diamantadas, bem legais também. Retrovisor tem repetidor de seta, chave presencial, só que normalmente os carros você consegue travar e destravar pelos dois lados. Nesse caso aqui só no lado de lá, então o passageiro não consegue travar e destravar o carro. Eu acho isso uma pena. Tem esse rack de teto bem bonitão, que é exclusivo dessa versão top de linha. Versões anteriores também tem um rack, mas não é tão bonito assim, e não é igual esse que é black piano. Aqui a inscrição Cactus, lembrando que a gente tem essa diferença de tom separada por esse adesivo. Então mesmo se o carro fosse branco, a gente teria esse adesivo aqui dando uma diferença de cor não, mas daria uma impressão de teto flutuante, que as montadoras estão gostando bastante de fazer ultimamente. O C4 Cactus tem debaixo do seu capô motor 1.6 THP, feito em parceria com a BMW, motor muito bem consagrado, muito bem falado no mercado e também todos sabem que tem um ótimo desempenho. A gente está falando de 1.6 que tem até 173 cavalos no etanol e 166 na gasolina a 6.000 RPMs e 24,5 kg de torque a somente 1.400 giros, ou seja, pisou, ele andou. Ele pesa 1.214 kg e faz um 0 a 100 de pouco mais de 7 segundos, 7,3 aproximadamente. O que para um SUV pequeno desse, olha, é um desempenho realmente impressionante e deixa todos os seus concorrentes lá atrás, sem sombra de dúvidas. Ele é atrelado a um câmbio automático de 6 marchas fabricado pela Aisin, que é bom, tem modo de condução lá dentro também. Legal que tem alguns outros modos de seleção de terreno, que eu vou mostrar isso melhor para vocês quando a gente estiver lá dentro. Infelizmente não tem alça pantográfica, mas pelo menos a gente tem uma bela manta acústica e térmica aqui. E é um capô bem levinho, então isso aqui também não faz muita diferença. É um motor que também tem muita gente que faz preparação, nunca vi alguém fazer preparação num C4 Cactus, mas é um motor que já teve no DS3, DS5, no C4 Lounge, no C3, no C3 não, perdoe, no 208 GT. É o mesmo motor que a gente encontra também no 2008, no 3008, ou seja, uma gama completa de variações de carros que tiveram esse mesmo motor. É um motor que também não dá dor de cabeça, é um motor de fácil manutenção, não tão baixa quanto um motor seria 1.6 aspirado tradicional, igual no 208 por exemplo, mas de qualquer forma é um motor que as pessoas já têm um certo costume no mercado. Então, nota 10 em relação à motorização do carro. Sua traseira é bem mais sóbria e não chama tanta atenção quanto a frente. Aqui a gente tem essa lanterna separada em duas partições, a luz de posição é em LED, porém o resto não. A gente não tem sensor de estacionamento, apenas câmera de ré. Se você quiser sensor de estacionamento, vai ter que pagar por mais um pouco para ter o pack que leva ele.
uma pena, né? Afinal, a gente está falando da versão topo de linha e não vem com uma coisa que é básica, que até carros de entrada, como o Kwid, tem. De qualquer forma, a gente tem essa parte aqui com esse desenho um pouco mais tridimensional, sem muito detalhe assim. Inscrição C4, Citroën, logo da Citroën, bem bonito aqui, com esse black piano dentro do aro cromado. Tem limpador traseiro, ele tem esse, como se fosse um aerofólio, que vem bem pra cá, ele é bem protuberante e é bem bonito. A gente vê que o carro tem um desenho meio caído aqui atrás, ele realmente é bem baixo. Vocês podem ver minha altura aqui, então ele tá batendo aqui mais ou menos no meu peito. Então é um carro que lá dentro você não se sente tão alto quanto num SUV. Você pode levantar o banco bastante, é claro, para se sentir um pouco mais alto, mas ele não tem a posição de guiar de um SUV. O que pode ser ruim para você que quer se sentir um pouco mais elevado, mas é muito bom para você que curte uma esportividade e gosta de um carro que ande bem e faça bem curvas. Se você é desse tipo de cara, esse aqui é o seu carro. Afinal, ele tem espaço, tanto lá dentro quanto aqui no porta-mala, e junta com uma certa esportividade. Falando aqui do porta-mala, a gente tem 320 litros, o que não é bom nem ruim. Afinal, é o mesmo espaço de um Renault Sandero, que para ele sim é muito bom, mas aqui poderia ter um pouquinho mais. De qualquer forma, o acabamento não é ruim, o bocal é médio porque ele é um pouco alto, então a gente não tem o porta-mala na mesma altura. Então se por exemplo tiver alguma coisa ali dentro, você vai ter que puxar, levantar, tirar para depois pôr aqui de volta. Ele não tem um assoalho plano aqui na parte do porta-mala. Isso é um pouco ruim. O bocal de abertura também não é ruim, mas talvez essa parte aqui poderia ser um pouco mais para dentro e atrapalharia menos para você colocar talvez algo de grande volume. Então, para vocês verem, o acabamento aqui é esse. Ele é todo no carpete, tem iluminação, porém senti falta de ganchinhos para você prender pequenas compras. Não tem nenhuma partição também para você colocar alguma sacolinha, algo do tipo. O macaco, perdão, macaco não, o triângulo fica preso nesse compartimento aqui, também em carpete, bonito, gostei. Aqui embaixo fica o step, que não é daquela rodinha temporária, mas também não é a mesma medida do pneu lá de fora. Aqui sim fica preso o macaco nessa parte que é meio um couro, também fica bem acabado. O que eu não gostei muito é essa parte aqui, que é na lata. Então a gente tem o carpete todo até aqui, e aqui acaba o carpete, e aqui vira a lata de volta. Inclusive vocês podem ver, já tem diversos ralados, é claro, isso aqui é o porta-mala, é feito para levar carga e coisas que talvez ralem. Então poderia muito bem ter o carpete em tudo aqui. Achei isso uma mancada da Citroën. Pelo menos na parte aqui, onde você apoiaria uma mala, algo do tipo, é de plástico. E ele é todo revestido em plástico. Em plástico não, perdão, nesse tecido aqui, nesse carpete, até aqui em cima. A parte de cima também tem esses detalhes igual lá dentro, igual tem também na lateral do carro. Aqui o puxador para você fechar. A abertura, lembrando que ela é elétrica, tanto aqui pelo botão na tampa do porta-mala, quanto lá dentro pela chave. E aqui você consegue ver também o detalhe da pintura Biton, que também é pintado por dentro, o que é curioso. Aqui poderia ser pintado tudo de preto, que não faria muita diferença. Tem essa parte aqui para esconder. Isso aqui também é bom que não cai. Tem alguns carros que caem e fica fazendo barulho. Isso aqui não fica fazendo barulho, não atrapalha. Os bancos são bipartidos, como também vocês podem ver aqui. O espaço então ele é razoável, né? Cabe bastante coisa até, mas eu acho que para um carro desse aqui, talvez um pouco mais de 320 litros seria o ideal. Aqui no banco de trás do C4 Cactus, o espaço é bom, gosto bastante. Tem um pouco mais de um palmo aqui para mim. O banco também não é aquele que tem um desenho que te deixa claustrofóbico aqui atrás. A pena é o acabamento, que também é bem simples, como lá na frente. Eu mostro já lá na frente para vocês. Ele pega um pouco de acabamento, mas pelo menos não é aquele plástico de péssima qualidade, mas é tudo plástico. Tem esses detalhes aqui, igual tem no porta-mala e lá no banco de fora. Lá no banco de fora, lá do lado de fora. Aqui tem tudo em tecido, que poderia também ser couro, afinal essa aqui é a versão top de linha e os bancos são de couro, mas pelo menos também são bancos confortáveis. Falando neles, eles talvez poderiam ser um pouquinho mais alto aqui só, talvez também, mas são bancos confortáveis. A gente tem esboções de revista dos dois lados aqui na frente. A pena é que a gente também não tem nem tomada 12 volts, nem saída USB, nem ar-condicionado, nem porta-copos. Afinal a gente tem esse pequeno porta-objetos aqui que não cabe nada. E a gente tem parafuso aparecendo. Maçaneta é prateada,
Para um carro dessa categoria também não tem alça de segurança, tem só esse cabidezinho aqui, esse suporte de cabide. Então aqui atrás ficaram devendo um pouco, para ser sincero. O banco é bonito, tem essas costuras brancas, gosto. Também tem esse detalhezinho desse tecidinho aqui que dá um charme pro carro. Mas eles ficam devendo um pouquinho em relação a acabamento e a equipamentos aqui atrás. Apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, assim como a lei manda. Isofix também, é claro. A gente tem essa parte aqui com esse encaixe para você poder colocar o cinto, para ele não ficar fazendo barulho quando você não estiver andando com o carro. Mas é ruim porque ele fica tudo torto e ele também não fica fazendo barulho. Então não é uma coisa que faz muita diferença. Já aqui na parte da frente, a primeira coisa que eu tenho para destacar para vocês é a ergonomia do banco e a posição ao dirigir, que é muito boa. O volante também tem uma empunhadura ótima. A pena é que a gente não tem nem regulagem de profundidade, e sim apenas a de altura, o que fica devendo um pouco para você encontrar a posição ideal para você dirigir. Mas ainda assim, para mim ficou quase perfeito. Gostei bastante da posição ao guiar. O banco também tem ajuste tanto de altura quanto o resto todo, que vocês já estão acostumados, é claro. O carro também tem um ajuste assim. E o do encosto, obviamente. Aqui na frente o acabamento é assim como lá atrás. Lá atrás até é de se entender o acabamento ser um pouco pior, porque muita montadora já faz isso mesmo. Lá atrás coloca mais plástico, né, menos detalhes. Mas aqui na frente também continuaram com essa mesma linguagem. Aqui na porta é tudo plástico, merecia pelo menos algum detalhe com acabamento macio. Pelo menos o plástico é de boa qualidade, com uma textura legal. A pena realmente fica aqui, ó, tecido. Poxa, num carro, numa versão top de linha, vir tecido é um pouco ruim. Também tem parafuso aparecendo. O vidro pelo menos é um toque, os 4. O retrovisor não tem a função de rebater e você consegue selecionar ele individualmente para poder alterar. Não tem sensor de ponto cego, que eu também acho que merecia muito ter. O do meio não é fotocrômico, pelo menos a gente tem sensor de chuva. O volante tem o ajuste aqui do som, para você abaixar e aumentar a trilha. Aqui para você mexer ali no computador de bordo, que também tem 2 formas diferentes de mexer, além daqui que também tem por aqui. Você pode usar a ponta da haste do limpador de para-brisa para isso. Aqui para você acionar assistente do seu celular. Aqui para você passar a música, ligações, fonte, e ali para você ver a lista de músicas, algo do tipo. Tem esse detalhezinho prateado e black piano. O volante ele tem 2 tons. Ele é um cinza na parte de trás e preto aqui na parte da frente. Isso lembra um pouco os Volvos, né? Os Volvos eram assim. Pelo menos o acabamento do painel, além de ser plástico aqui na frente, aqui sim é macio. A gente tem toda essa parte aqui emborrachada. Tem esse detalhe aqui como se fosse uma fitinha em tecido. Isso aqui dá um charme bem legal pro carro, que poderia ter em alguma outra parte para cá. Imagina se fosse esse material aqui na porta, preto, por exemplo. Esse aqui ele é um pouco azulado, é um cinza meio azulado. Tem todo esse porta-objetos aqui, porém não é emborrachado, é plástico. Então se você colocar alguma coisa aqui, vai sim ficar fazendo barulho. Sua multimídia é boa, é a mesma do 208. É uma multimídia rápida, que tem boas respostas. Você pode tirar esse barulhinho caso você não goste. O que eu não gosto muito é justamente o fato dos botões serem aqui, ó, touch. O que é curioso, porque tem o volume tanto sensível ao toque quanto no botão. Então, pelo menos a gente tem no botão. Aqui, controle do ar-condicionado, coisa que eu também não gosto muito. Prefiro quando é aqui no botãozinho. Toda vez que você estiver dirigindo aqui, tá com vontade de ligar no arzinho condicionado, você vai ter que vir aqui, apertar esse botão. Aí você vem aqui e aumenta o ar-condicionado. Não é muito prático. Depois que você se acostuma, talvez fique bom. Mas a gente que pega o carro por uma semana, em uma semana talvez é um pouco difícil de se acostumar a usar isso de uma forma comum. E aí depois que você troca para outro carro de volta, você vai querer apertar um botão que não existe. Isso é um pouco ruim. Aqui,
Seta não, né? Pisca-alerta, trancar, destrancar carro, os desembaçadores. Dá para você ativar a função de ligar o ar-condicionado no máximo. Aqui para você ligar o motor. Claro, chave presencial. Essa aqui é a chave dele, com tranca, destranca e abertura do porta-mala. A gente tem o que eu falei ali do lado de fora, é bem legal. Os assistentes de condução. Então você tem aqui o controle de tração normal. Tem aqui modo adaptado para neve, coisa que a gente não usa aqui no Brasil, mas além de ser curioso é legal. Aqui também tem um modo lama, tem um modo areia, vai aparecendo ali, e desligar o sistema de tração e estabilidade do carro. Isso é bem legal. Aqui a gente tem tomadinha 12 volts, a pena também da multimídia. Fica por isso aqui, ó. O cabo fica aqui em cima e só tem essa entrada USB no carro. Não tem outra aqui embaixo, nem aqui dentro, não tem mais nenhuma porta. Ou seja, no carro inteiro a gente tem só uma porta USB. Mancada, né? A gente tem esse aro também, Black Piano, em volta da multimídia. Esse aqui é a saída de ar-condicionado, que também tem esse aro Black Piano em volta. Aqui no meio nada emborrachado, tudo no plástico. Então se você colocar a moedinha vai ficar assim, fazendo barulho. Pelo menos a gente tem 2 porta-copos que não são tão úteis, afinal se você tiver uma garrafa igual a minha, você não consegue colocar, porque não cabe. Aí você fala, vou colocar no porta-copo da porta. Pois é, não tem. Então o que acontece? Tem que ficar largado assim. Passa no buraco, fica fazendo barulho. Então a Citroën precisa se ligar um pouco mais nisso para quando for fazer uma próxima geração. Aqui o console é todo nesse Black Piano, com esse detalhezinho prateado aqui em volta da manopla. A manopla é igual a do 208 também, por exemplo. Você não tem o botãozinho aqui para poder colocar para frente e para trás. Ele é nesse desenho, nesse esqueminha aqui. Tem um botão Sport, tem um botão Eco. E o que aparece no painel? Quase nada. Se vocês repararem aqui, ó, bem aqui, vai aparecer Eco. Tá vendo? Tirei, coloquei, tirei. Agora eu vou colocar o S. Tá vendo onde apareceu o S? Tá vendo? Aqui, ó, bem pequenininho. Mas pelo menos a gente tem os modos de condução. Isso é legal. Freio de mão do tipo tradicional. Isso aqui eu achei uma mancada também. Ele poderia vir mais pra frente, poderia correr aqui no trilho. E ele não serve como apoio de braço, porque você aqui assim não tem apoio pro braço. Tem que colocar o braço lá atrás para apoiar nele. E também é em tecido. Poderia ser couro. O espaço é bem pequeno, não tem revestimento lá dentro, não tem nenhum tapetinho, nada do tipo, não é refrigerado, não tem USB. Então é um carro que está começando a demonstrar um pouco sua idade e talvez em algumas atualizações ele ficasse melhor. Aqui a gente não tem ajuste do cinto, da altura do cinto, também é uma pena, coisa que até o Mob tem. Aqui pelo menos a gente tem airbag de cortina, a gente tem os 2 airbags frontais, então em relação à segurança o carro até que tá legal. O seu porta-luva também até que é pequeno, mas ele é profundo. Quer dizer, ele não é profundo, mas ele tem um espaço amplo, né? Mas olha aqui como fica um vão. Assim, acabamento foi já muito forte da Citroën, hoje não é mais. Não tô falando que o acabamento do carro é ruim, mas eu acho que por 135 mil reais, que é o que cobram nesse carro aqui, ele merecia ser um pouco melhor. Mas então merecer ser melhor não significa que ele seja ruim. Esse tapete também é legal, ele é feito numa borracha bem grossa, então é bom que não fica sujando. Mas poderia ser carpete, seria um pouco mais refinado, na minha opinião. Falando aqui do cluster, que é uma das partes bem polêmicas também, ele é digital, porém é um digital bem ultrapassado, afinal ele é monocromático e só tem essas informações aqui. A única coisa que você pode alterar é ali embaixo o controle de bordo, que tem a função de média de quilometragem, o trip, que só tem um trip também, a autonomia do carro, quilometragem por litro instantânea e marcação de quilometragem por litro geral, ou seja, quase nada. Aqui do lado a gente tem um mostrador de combustível e desse lado aqui a gente tem um mostrador eco. Então eu acelerando o carro, ele vai mostrar ali. Por exemplo, eu vou andar um pouco o carro para vocês verem. Ele vai mostrar ali se eu estou economizando ou não combustível. Quantos mais tracinhos tiverem, menos significa que eu estou economizando combustível. O ideal é que ele fique nessa parte verdinha. Isso é bom? Talvez
para você que esteja um pouco antiquado e não tem mais uma marcação digital realmente. O RPM fica aqui em cima, velocidade, ali você consegue ver se o para-brisa está na função automática ou não, no caso que agora eu tirei, agora eu coloquei de volta. A gente tem automático tanto para o para-brisa, limpador, quanto para o farol. Você colocando alto, tudo que você faz aparece aqui na multimídia, ao invés do painel. Então é um carro que, por mais que seja muito bom dinamicamente, é um carro que, em relação a tecnologias atuais, em relação ao acabamento, em relação ao painel e alguns detalhes, ele está um pouco atrás dos seus concorrentes. Outra coisa bem curiosa do carro também, por exemplo, estão vendo que essa luz aqui é em LED, e eu gosto porque é daquela luz que acende aos poucos, como vocês podem ver. LED também para o passageiro, apertando aqui para energizar o carro. Olha só, aí você fala, pô, pelo menos a luz é em LED. Sim, a luz é em LED aqui na frente, porque lá atrás, halógena. Isso faz algum sentido? Estranho, né? Bem curioso. O piloto automático também padrão PSA aqui embaixo, que para algumas pessoas também pode ser ruim. Eu já até me acostumei, sinceramente. Eu já sei quais são os comandos, então isso você consegue até que se acostumar com uma certa rapidez. Esse aqui é o volante, a parte aqui do meio. Eu não gosto também, porque se você dá um toquinho assim, ó, quero agradecer a alguém, pá, você dá um toquinho, ó, ele não vai, você tem que realmente apertar para dar a buzina. Então o que acontece? Às vezes alguém deixa você passar, você vai dar uma buzinada e você acaba buzinando muito mais contínuo. A pessoa às vezes acha que você está reclamando do que agradecendo. Então isso é um detalhe que eu também não curto muito não. Aqui em cima no espelho a gente não tem iluminação, nem no motorista, nem no passageiro, algo que também poderia ter. O tecido ele é claro, acho que ficaria bem bonito um tecido escuro. Então, no geral, aqui ó, pra vocês verem que também não tem alça nem na frente. No geral, é um carro que tem um aspecto até que bonito, é um carro que tem um ótimo desempenho, porém ele peca em algumas questões. E a gente vai falar disso já já, quando eu estiver andando com o carro. Mas Bruno, você não acabou de falar pra mim que esse carro é muito bom? Sim, ele é muito bom, e um dos motivos dele ser bom é isso, ó. Ele tem um desempenho excelente, excelente. Ele vai na frente de todos os concorrentes, sem dúvida alguma. Então assim, é uma coisa que chama muita atenção mesmo. Ah Bruno, mas é só isso então que esse carro tem de bom? É por isso então que ele é bom pra mim? Mas eu não tô ligado muito em esportividade, eu não quero correr com o carro. Pois então, ele além de ter um bom desempenho, ele também tem uma ótima ergonomia. Então é um carro muito confortável, é um carro que tem um volante com uma pegada muito legal, tem uma acerto de suspensão muito boa. Então por mais que ele não tenha muitos atributos, ele é um carro muito confortável. Então ele é aquele carro que você anda nele e você fala, eu quero esse carro. Por mais que ele não tenha tanta coisa, igual um novo Fiat Pulse, por exemplo, ele é um carro que se diferencia bastante, tanto pelo visual, pelo porte, pelo desempenho. E ele também tem tecnologia, sim. Eu não estou falando que o carro não tem tecnologias, afinal ele freia sozinho para você. Ele tem aquele pack que você tem uma câmera aqui dentro e ele freia sozinho. Então, por exemplo, se tiver algo na sua frente que ele sentir que possivelmente possa causar um acidente, ele vai frear automaticamente para você. E isso é bem legal. É uma coisa que é sim bem tecnológica, e esse carro tem. E eu acho que também ele, por ter isso, ele poderia sim ter um ACC. Se esse carro tivesse ACC, um sensor de ponto cego, por exemplo, e tivesse um corinho aqui na porta, aí ele ia estar bem ali com seus concorrentes. O painel digital, eu gosto até desse painel digital dessa forma. Eu acho que, claro, poderia ter um painel digital melhor, mas eu prefiro assim do que naqueles palitinhos, igual a alguns carros de entrada. E esse aqui, mesmo os de entrada, vem dessa forma. Então, é um carro muito agradável de andar, eu gosto bastante. Esse é também um teto solar, né? A Peugeot e a Citroën sempre gostaram de pôr teto solar em carros que não são tão de luxo. E eu acho que aqui merecia muito um teto solar. Se esse carro tivesse um teto preto e um teto solar, também ficaria espetacular. A lâmpada na frente você pode trocar, se você não quiser comprar no pack, que custa aproximadamente R$ 1.300, R$ 1.500, depende do seu lugar. Então
essas coisinhas também pecam um pouco, mas você consegue comprar o carro completão mesmo se você quiser, com tudo que o carro poderia oferecer, como sensor de estacionamento, como a luz branca. Tem alguns outros packs que eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem ver todo o material, todo o conteúdo que vem nesses packs, que você paga mais e qual o preço que cada um custa, para vocês saberem quanto sairia um C4 Cactus realmente completão, com a cor mais cara, com todos os packs, com tudo, porque a cor também conta, né? A gente também tem essas cores que custam um preço. Eu acho que nesse preto aqui é uma das cores mais bonitas. Você consegue também combinar umas cores Biton. Essa aqui não é das mais caras, mas tem cores mais caras, principalmente se for Biton. As Biton são mais caras ainda, mas vale a pena, porque fica com um visual realmente bem interessante. Então, no aspecto geral, eu gosto desse carro bastante. É um carro que te traz bastante emoção, por mais que na razão você fala, ah, mas o porta-copos me mostrou que não cabe. Ah, mas você falou pra mim que a porta não tem o melhor acabamento. Mas acabamento não faz o carro ser bom ou ser ruim, de forma alguma. Eu acho que você andando no carro, experimentando o carro, você vai ter ótimas impressões do carro. Então eu convido vocês a ir numa concessionária e dar uma olhada no C4 Cactus. É uma pena que hoje a Citroën só ofereça o C4 Cactus aqui no Brasil, mas em breve isso vai mudar, porque tá vindo um novo C3 com visual totalmente renovado. Então ficou bem bonito também o carro. Então é mais um produto Citroën para poder aumentar o portfólio de vendas aqui no Brasil. É uma marca que anda se consolidando mais ainda, tá acabando aquele preconceito chato de carro francês, coisa que vocês não deveriam ter. Afinal, o carro ele é realmente muito bom, tem um motor bem consagrado. Então, por favor, parem com isso de carro francês é uma porcaria, porque já foi isso lá muito atrás. A Citroën vem crescendo cada ano mais nas vendas. Inclusive esse mês eles bateram um recorde de vendas desde longos anos, sem bater nenhum recorde. Então a gente vê que é um carro que está vendendo bem, por mais que não seja tão atual assim, e eles vão atualizar em breve também. Mas se você olhar para esse carro e pensar que ele foi lançado em meados de 2017, você fala, nossa, de jeito nenhum, porque ele ainda é muito atual por fora, ele é bem bonito, aqui por dentro também. O que mostra um pouco sua idade são algumas coisas, alguns equipamentos que carros da atualidade, até mais baratos, já tem nos dias de hoje. Mas eu não acho que isso é uma coisa que você deveria se prender. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do carro. Comenta aí pra mim se vocês comprariam um desse ou prefeririam algum dos seus concorrentes, se vocês acham esse carro legal ou não. Então segue lá no Instagram também, @AlVolanteTV, TikTok, AlVolanteTV, todas as nossas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho de notificação para você ser notificado a cada vídeo postado aqui no canal. Toda semana temos 2 vídeos, toda terça e quinta às 17 horas. Toda semana uma avaliação nova, fresquinha para você. E toda semana um vídeo com a visão de como é dirigir os carros que a gente testa aqui no canal. Beleza, galera? Vou deixando vocês com um grande abraço. Falou!